Bem-vindos ao episódio 11 da série Quem é Deus? Os atributos de Deus. Hoje a gente vai falar de um tema que, olha, o mundo clama por ele, mas ao mesmo tempo teme. Deus é justo. Sabe, mais cedo ou mais tarde, todo mundo passa por isso. Aquela dor da injustiça. E não é só sobre perder alguma coisa, né? É um sentimento bem mais profundo. É aquela sensação de que o mundo tá fundamentalmente torto, sabe? Como se uma peça essencial do universo tivesse simplesmente quebrado. E o pior é que essa sensação só aumenta quando a gente olha ao redor. A gente vê gente desonesta se dando bem, prosperando, enquanto os inocentes sofrem. Parece que decisões horríveis, cruéis, não têm consequência nenhuma. Isso gera uma sensação muito forte de um caos moral, né? Aí é natural que a gente se pergunte, ué, mas Deus está vendo isso? Ele se importa de verdade? E se a resposta for sim, por que tanta coisa parece ficar impune? Essas perguntas são muito profundas e elas nos levam direto para uma análise do caráter de Deus. Ok, então vamos mergulhar fundo nisso. Para a gente entender o que é justiça de verdade, não dá para começar olhando para nós mesmos, para o nosso senso de justiça, que a gente sabe que é falho. A gente precisa de um padrão perfeito. E a resposta para toda essa desordem humana, acredite, está na natureza da ordem divina. E a Bíblia é super clara sobre isso. Olha só o que diz em Deuteronômio. A justiça de Deus não é tipo um conjunto de regras que ele resolve seguir. Não, ele é a própria regra. O caráter dele é o que define o que é justo, o que é reto. E por causa disso, ele simplesmente não pode agir de outra forma. Mas afinal, o que é essa tal de justiça divina? Bom, é a retidão perfeita do caráter de Deus se manifestando em absolutamente tudo o que ele faz. E aqui tem um ponto que é crucial, fundamental mesmo. Um Deus que ama o bem precisa odiar o mal. Então a justiça dele não é o contrário do amor dele. Na verdade, é uma expressão desse amor. Não é só sobre punir o que é errado, mas sobre sustentar um padrão absoluto de verdade no universo inteiro. E essa justiça se apoia em 3 pilares, olha, inabaláveis. Primeiro, a natureza dele é perfeitamente reta, sem um pingo de maldade. Isso nos leva direto para o segundo ponto. As ações e decisões dele são sempre perfeitas. E por último, o julgamento dele é totalmente imparcial, sem nenhum favoritismo. Juntos, esses 3 pilares garantem uma justiça absoluta. Essa ideia toda cria uma imagem muito poderosa na nossa mente, né? O governo de Deus, que é simbolizado pelo trono dele, não é baseado em força bruta ou em capricho de jeito nenhum. A base, o fundamento de toda a autoridade dele é moral. Justiça e retidão são o alicerce de tudo que ele faz. E isso tudo nos joga bem no meio de um dilema central, e que é fascinante. Se Deus é assim, perfeitamente justo e bom, como é que ele se relaciona com a gente, com uma humanidade que, vamos ser honestos, claramente não é? É aqui que a gente chega no coração do conflito. A justiça de Deus exige que o erro seja punido. Ele não pode simplesmente, deixar para lá. Se fizesse isso, ele não seria mais justo. Só que, ao mesmo tempo, a Bíblia é muito clara. Toda a humanidade é falha. Todos são culpados. E aí, diante disso, que esperança pode existir? Essa é a grande questão. A questão fundamental. Pensa bem, se Deus só ignorasse o pecado, ele não seria justo. Seria como um juiz que olha para um criminoso que confessou tudo e diz: pode ir, tá tudo bem, sem nenhuma penalidade. Isso iria contra a própria natureza de Deus. Então, como é que o perdão se torna possível? E a resposta que a fé cristã nos dá para isso é, na verdade, o ponto central de toda a história da humanidade. É a solução de Deus para um problema que parecia impossível. A cruz, ela não é um acidente na história. De jeito nenhum. Ela é o ponto exato, o epicentro do plano de Deus. É um lugar onde 2 forças que parecem opostas, a justiça perfeita e a misericórdia infinita, se encontram de um jeito dramático e definitivo. Esse versículo de Romanos, gente, é a chave de tudo. É aqui que o apóstolo Paulo explica como a cruz resolve esse dilema. Deus continua sendo perfeitamente justo, porque o pecado, de fato, é punido. Mas, ao mesmo tempo, ele se torna o justificador, ou seja, aquele que pode declarar justo quem confia em Jesus, simplesmente porque a pena já foi paga. Então, o ponto crucial é esse, e é importante a gente entender bem. Deus não abriu mão da justiça dele para poder mostrar misericórdia. Pelo contrário, ele satisfez completamente as exigências da sua própria justiça lá no sacrifício de Cristo. A dívida do pecado foi paga, e é por isso que ele pode perdoar e ainda assim continuar sendo perfeitamente justo. Olha, entender isso muda
tudo. De verdade. Transforma a ideia da justiça de Deus de algo assustador, uma ameaça, para uma fonte profunda de esperança e de segurança. Especialmente no mundo tão cheio de injustiça como o nosso. A Bíblia nos dá uma promessa muito firme, como essa que a gente lê em Atos. Deus marcou um dia em que vai julgar o mundo com justiça. Isso é uma garantia. Todo mal, toda dor, toda impunidade que a gente vê hoje, nada disso vai ter a palavra final. A história não está solta, à deriva. Ela está caminhando por uma resolução perfeita e justa. E essa verdade tem o poder de transformar a nossa vida no dia a dia. Para quem já sofreu alguma injustiça, ela traz aquele consolo de saber que o juiz final vai fazer o que é certo. Ela também nos dá um respeito, um temor saudável pelo pecado, porque a gente sabe que Deus leva isso a sério. Isso inspira a gente a viver com integridade, mesmo quando ninguém está olhando, porque sabemos que Ele vê tudo. E, acima de tudo, isso ancora a nossa alma numa esperança firme, numa certeza sobre o futuro. Isso tudo nos deixa como uma reflexão final, que é muito pessoal. Diante de um Deus que é perfeitamente justo, a grande questão é: a nossa vida tem sido uma busca por refúgio no Salvador, aquele que já pagou preço, ou tem sido uma tentativa constante de fugir e se esconder do juiz? Então, resumindo o que a gente viu hoje, Deus é perfeitamente justo. Ele é reto, ele é verdadeiro e, em Cristo, ele encontra uma forma de satisfazer a sua justiça e, ao mesmo tempo, salvar pecadores. No episódio 12, a gente vai ver o que acontece quando essa justiça toda encontra a miséria humana, porque o tema vai ser Deus é gracioso.